Cumprimentamos a todos os nossos amados irmãos, na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A partir de agora, estamos começando mais uma programação de fé. O meu, o teu, o nosso programa de cada dia. E para darmos início nesta programação, nós teremos uma palavra de oração falando com o Senhor nosso Deus, pedindo a bênção, a graça, a misericórdia e a direção para este trabalho, né? Então vamos orar. Eu convido a todos para orarem juntamente comigo. Oremos. Gracioso e bondoso Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, humildemente, Senhor, nos achamos em Tua bendita presença, ó Pai. Agradecemos ao Senhor pelo privilégio de estarmos reunidos mais uma vez, juntamente com os nossos amados e preciosos irmãos, ao redor da Tua bendita palavra, meu Deus. Agradecemos pela vida, pelas bênçãos, pelas vitórias, por tudo, ó Pai, nós Te damos graças. E nós pedimos que o Senhor aceite a nossa adoração, aceite o nosso louvor e que o Senhor nos dê inspiração
para mais esse trabalho. E é no nome do Senhor Jesus Cristo que nós pedimos todas estas bênçãos e te agradecemos desde agora e para todo sempre. Amém, amém. Graças a Deus. Muito bom, meus amados irmãos. Nós estamos com a Bíblia aberta aqui no Evangelho de São Marcos, capítulo 14. São Marcos 14, e nós leremos a partir do versículo 1. Então, enquanto os irmãos localizam em suas Bíblias, nós vamos trazer as nossas notificações diárias, não é? Este programa, A Mensagem do Sétimo Anjo, é publicado diariamente aqui por este canal, de segunda a sábado, no horário das 18 horas. E é um oferecimento da igreja que está em Santa Bárbara do Oeste, na Rua Romênia 212, no Jardim Europa. Ali nós temos cultos todas as quartas-feiras, no horário das 19 horas, e todos os domingos, no horário das 18 horas e 30 minutos. E todos vocês estão convidados a participarem conosco. Na cidade de Campinas, nós temos também o nosso tabernáculo, que está localizado na Rua Geraldo Gonçalves Dias, número 130, no Parque Residencial Shalom. Os nossos cultos ali são realizados todas as quintas-feiras, às 19 horas, e todos os domingos, às 8h30 da manhã. As duas cidades estão naturalmente no estado de São Paulo, né? E vocês todos que estão nos ouvindo são nossos convidados para estarem conosco e participarem das bênçãos de Deus. E nós temos também 3 grupos de WhatsApp, onde nós retransmitimos toda a publicação deste canal. E se o irmão ou a irmã desejarem fazer parte deste grupo, de um deles, não é? Então é só deixar o teu número aí nos comentários e dizer que quer ser participante de um grupo, e nós adicionaremos o irmão ou a irmã com muito prazer, não é? E também, se o irmão tiver o seu pedido de oração, a irmã tiver o seu pedido de oração, deixa nos comentários o teu pedido, ali com o seu nome, com a sua necessidade, o lugar de onde você é, e nós vamos estar orando. A Igreja do Senhor vai estar orando por você, certamente. E nós pedimos também a todos os irmãos que nos acompanham, que nos seguem diariamente aqui por este programa, a vocês que amam este programa, amam esta mensagem, que é a mensagem de Malaquias 4, não é? E gostam de acompanhar, então nós pedimos para você se tornar participante dos grupos, não é? Que você possa se inscrever, né? E assim, também, quando estiver assistindo o vídeo, não esqueça de clicar no símbolo de gostei, de joia, porque aí o YouTube, o algoritmo do YouTube vai entender que o povo está gostando, que está havendo aceitação, e então eles impulsionam cada vez mais os vídeos para que outras pessoas também sejam alcançadas. E aí muito mais pessoas poderão também estar ouvindo a mensagem e sendo beneficiados
através deste programa, não é? E então, dito todas estas coisas, agora nós vamos aqui para a leitura da Bíblia, conforme nós anunciamos, no livro Evangelho de São Marcos, capítulo 14, e começamos com o verso 1, né? Vamos aqui então. Dali a 2 dias era a Páscoa e a festa dos pães ázimos, e os principais sacerdotes e os escribas buscavam como prendê-lo com dolo e o matariam. Mas eles diziam: não na festa, para que, porventura, não se faça alvoroço entre o povo. E estando ele em Betânia, assentado à mesa, em casa de Simão, o leproso, veio uma mulher que trazia um vaso de alabastro, com unguento de nardo puro, de muito preço, e quebrando o vaso, lhe o derramou sobre a cabeça. E alguns houve que em si mesmos se indignaram e disseram: para que este desperdício de unguento? Porque podia vender-se por mais de 300 dinheiros e dá-los aos pobres. E murmuravam contra ela. Jesus, porém, disse: deixai-a, porque a molestais? Ela fez-me boa obra, porque sempre tendes os pobres convosco, e podeis fazer-lhes bem, quando quiserdes, mas a mim nem sempre me tendes. Esta fez o que podia, antecipou-se a ungir o meu corpo para a sepultura. Amém. Que o Senhor Deus acrescente as suas bênçãos a essa sagrada leitura, não é? Bom, daqui a pouquinho nós vamos dar continuidade na mensagem Ouvi, mas agora vejo. Mas pelo menos agora no momento, vamos fazer algumas considerações sobre esse fato, sobre esse episódio acontecido ali naquele dia. O Senhor Jesus Cristo estava na casa desse senhor por nome Simão, e ele havia sido convidado para uma refeição ali, não é? E é certo que quando alguém era convidado, havia algumas honrarias a serem prestadas ao convidado. Primeira coisa que tinha que fazer era lavar-lhe os pés e depois dar-lhe uma nova túnica limpa, porque a pessoa vinha de longe, a pé, e às vezes sua túnica estava empoeirada. Então o dono da casa dava uma túnica limpa e lavava-lhe os pés. E o saudava com o ósculo santo também, né? Então, ocorre que quando esse homem convidou o Senhor Jesus Cristo para vir ali, cada evangelho fala de um certo aspecto, né? Mas possivelmente aquele homem não estava fazendo aquilo por fé de alma, de coração. Quem sabe ele quisesse testar Jesus, fazer alguma coisa assim, não é? E então ele estava sentado ali
mas ninguém lhe havia lavado os pés. O anfitrião da festa não havia lhe lavado os pés. Por isso eu disse que cada evangelho focaliza um certo aspecto da condição, da situação, não é? E também não lhe saudou com o ósculo santo. E quando aquela mulher chegou, ela trouxe aquele vaso de unguento. O unguento chamava-se nardo e era um unguento caríssimo. Dizem os historiadores que esse unguento vinha da Índia e era muito caro, né? E aquela mulher então adquiriu aquele unguento e foi até a casa de Simão e pediu para entrar ali e derramou aquele unguento sobre a cabeça do Mestre, do Senhor Jesus Cristo. E lavou-lhe então o corpo com aquele unguento e depois abaixou-se e beijava-lhe os pés e chorava a seus pés, a ponto de seus pés ficarem molhados com suas lágrimas, e ela os enxugava com seus cabelos. Então, esse homem, Simão, disse assim: se esse homem aí, se esse rapaz fosse realmente um profeta, ele saberia quem é que está aí perto dele, que está fazendo essas honras a ele, se ele fosse realmente um profeta. O Senhor Jesus Cristo disse: Simão, eu tenho uma coisa a te dizer. Ele disse: dize-a, mestre. Eu entrei na sua casa, você não me deu água para lavar os pés. Você também não me saudou com o ósculo santo, né? Geralmente o ósculo santo era dado aqui à altura do pescoço, né? Você não me saudou com o ósculo santo e não fez nenhuma honraria merecida a um convidado. E esta mulher, portanto, veio aqui, derramou o unguento sobre a minha cabeça, e isto ela fez preparando-me para a minha sepultura, ungindo meu corpo para a sepultura. E você não me deu ósculo santo. E essa mulher, ela não cessa de me beijar os pés, de lavá-lo com as suas lágrimas e enxugá-lo com os seus cabelos. Portanto, Simão, onde for pregado este evangelho do reino, será contada ou contado esse fato feito por essa mulher por mim, né? Porque ele murmurou no seu coração: se ele fosse profeta, ele saberia quem é que está ali do seu lado lhe fazendo essas honrarias. Mas então vamos deixar essa base escrita aí para nós darmos a continuidade na nossa lição aqui da mensagem Ouvi, mas agora vejo, né? Vamos para o parágrafo 169. Parágrafo 169. Aqui, mais para baixo um pouquinho. Aqui. São Marcos 14.
nós vemos uma mulher que creu nele. Ela tinha tido uma necessidade e, visto que ele tinha necessidade de lavar seus pés, então vamos observar esse detalhe, não é? Ela tinha uma necessidade, essa mulher. Ela tinha uma necessidade. E visto que ele, Senhor Jesus Cristo, tinha uma necessidade de lavar os pés, de lavar seus pés, ela tinha apenas que ser inspirada para entrar em ação. Agora ouçam atentamente. Antes de concluirmos, ela teve apenas que estar inspirada para entrar em ação, porque ela já tinha ouvido falar acerca dele. Ela ouviu que ele perdoou uma mulher de seus pecados, uma prostituta, e disse: qual de vocês está sem pecado? Atire a primeira pedra. Ela tinha ouvido falar acerca dele, mas agora ela o viu. É o título da mensagem. Ouvi, mas agora vejo, né? Ela tinha aquela necessidade, porque ela ouviu falar quando aqueles fariseus trouxeram aquela mulher pecadora até a presença do Senhor Jesus Cristo, e eles disseram para ele: mestre, nós trouxemos perante ti esta mulher que foi apanhada no próprio ato adulterando, e na lei nos manda Moisés que as tais sejam apedrejadas. E tu o que dizes a respeito do assunto? Porque ele era um pregador que pregava e dizia que não veio condenar o mundo, mas veio buscar e salvar o que se havia perdido. Ele pregava isso. E então eles pensaram: nós vamos levar esta mulher que foi apanhada no flagrante, no próprio ato adulterando, e nós vamos levá-la para ele, fazer o julgamento e lembrá-lo que na lei de Moisés as tais deveriam ser apedrejadas. Mas nós vamos inquirir dele o que é que ele diz a respeito do assunto, sendo que não veio para condenar, sendo que veio para salvar, né? Então eles pensaram que iam apanhá-lo em uma aparente contradição, não é? Agora ela havia ouvido, mas agora ela viu. Ela estava inspirada para servi-lo. Ela é a única coisa que você tem que estar inspirado, né? Então essa mulher havia ouvido que ele tinha perdoado aquela mulher. Então o Senhor Jesus Cristo levantou os olhos, levantou a cabeça e disse para eles, porque tinha lá velhos, jovens, homens de meia idade, crianças, estavam todos ali para assistirem o possível espetáculo que haveria de acontecer com o apedrejamento daquela mulher que foi levada perante o Senhor Jesus Cristo, não é? Eles estavam todos ali. Então, eles insistiram, eles falaram pela primeira vez, ele olhou e abaixou sua fronte e continuou escrevendo com o seu dedo na areia. Eles insistiram e disseram: Ei, mestre, diga-nos
O que é que nós faremos com esta mulher? Ele levantou seus olhos novamente, sua fronte novamente, e disse: aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar pedra nessa mulher. Vejamos estas experiências, guardemos para nós essas experiências, porque muitas vezes a pessoa se julga melhor do que os demais, se julga mais santo ou mais santa do que as demais pessoas. E é o que eles estavam fazendo, se julgando melhores do que a mulher. Na verdade, o Senhor Jesus Cristo, que conhece os corações, conhece o nosso interior, Ele sabia perfeitamente o que estava dentro deles, dentro da alma deles. Ele chegou a dizer uma vez que eles eram hipócritas e que eles limpavam o exterior do prato. Eles eram como um sepulcro caiado, bonito, bem arrumado, bem feitinho, bem pintadinho, né? Mas dentro do sepulcro está cheio de ossos secos ou apodrecidos, de carne apodrecida ali dentro do sepulcro, mas por fora ele está bonito. E o Senhor Jesus Cristo os comparou como a um sepulcro caiado. Então o Senhor Jesus Cristo conhecia o interior deles. Ele conhecia a mente deles. Ele conhecia os pensamentos deles, as intenções deles. Então ele foi, desculpe-me a expressão, ele foi na cabeça da taxinha. Aquele que dentre vós realmente, porque quem ia examinar isso neles não eram os outros não, era a sua própria consciência. A própria consciência de cada um é que iria determinar para eles quem realmente eles eram. Eles eram realmente santos ou eram falsos, sepulcros caiados, hipócritas, não é? Que limpam o exterior do prato, mas o interior está cheio de rapina e de maldade. Quem eram realmente eles? Então, o Senhor Jesus Cristo os deixou nessa condição e disse: aquele que entre vós não tiver pecado, que estiver sem pecado, seja o primeiro, então, a dar início à justiça da lei. Porque a Bíblia diz que pela lei ninguém é salvo. Nem essa mulher seria salva pela lei, e tampouco eles também seriam salvos pela lei. Porque eles eram tão pecadores quanto ela, se não piores do que ela. Então foi aí que o Senhor Jesus Cristo foi diretamente ao ponto. Aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar a pedra sobre ela. E abaixou-se novamente e continuou a escrever na terra. Quando ele levantou sua fronte outra vez, não tinha nenhum ali, nem grande, nem pequeno, nem velho, nem jovem, nem homem, nem mulher, nem ninguém, senão a própria mulher que estava sendo condenada. Só ela ficou ali. Veja só, meus amados irmãos, não é? Ela foi a única que admitiu seus pecados.
Os outros não tiveram coragem de admiti-los. Não tiveram coragem de confessá-los, que eles também eram pecadores, tanto quanto aquela mulher. Pelo menos, diga-se de passagem, a mulher não era uma hipócrita, mas eles eram hipócritas. Eles eram os praticantes da lei, eles eram os frequentadores da igreja, eles eram, quem sabe, os obreiros, né? E eles não admitiam seus pecados. Foi por isso que eles foram embora. Mas a mulher teve coragem de admitir seus pecados e ficou ali esperando a condenação. Oh Deus, que Deus tenha misericórdia de cada pessoa que se julga muito santa, muito melhor do que as outras. Então, quando ele levantou a fronte novamente, ele perguntou: mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? Ela disse: não, Senhor, ninguém me condenou. E ele disse: então, eu também não te condeno. Vá em paz. Filha, não peca mais. Não anda mais por esse caminho não, filha. Muda o seu rumo de vida. A vida eterna, a vida com Cristo, ela é muito melhor. Vá em paz, mas não anda mais nessa trilha do pecado, não. Peça perdão ao seu Criador, ao teu Deus, e siga em frente, e eu também não te condenarei. Aleluia! Bendito seja Deus, que Deus seja glorificado. Então, nós encontramos agora, neste texto que nós acabamos de ler, ele não narrou tudo isso. São Marcos não narrou detalhadamente, não é? Então, vamos um pouco aqui enquanto dá a hora ali ainda. Deixe o Espírito Santo lhe dizer que você é um pecador. Deixemos, na verdade, deixemos o Espírito Santo nos dizer que nós somos pecadores. Nós somos iguaizinhos à mulher. Nós somos necessitados de perdão. Somos necessitados de misericórdia também. Então deixemos que o Espírito Santo traga isso dentro da nossa alma, dentro da nossa consciência e nos diga isto para nós. Você não é melhor do que ela. Aleluia! Bendito seja Deus. Deixe o Espírito Santo dizer para você que você é um pecador. Deixe o Espírito Santo que lhe diga que você está errado. Deixe o Espírito Santo provar a você, através das Escrituras, que você está escrituristicamente errado, pois ele somente se moverá através de um só canal de cada Escritura de Deus. Ele não deixará nada ser ignorado. Se você o fizer, ele nunca lhe servirá de nada, porque o Espírito Santo pode inspirar isso a você.
Porém, se a alma não está correta com Deus, como examinamos nesta semana, de qualquer modo não é bom. Recordem, os falsos ungidos se levantarão nos últimos dias. Não falsos Jesuses. A Bíblia não diz: e surgirão falsos Jesuses e enganarão a muitos, se fosse possível. Não, a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz: surgirão falsos Cristos, porque Cristo é o ungido. Surgirão falsos ungidos ou ungidos falsos. Ungidos eles são, mas são falsos, não é? Surgirão falsos Jesuses, falsos Cristos, ungidos, e enganarão o próprio eleito, se fosse possível. Mas o próprio Senhor Jesus Cristo disse que não é possível enganar um eleito, não é? Se fosse possível, ele enganaria, mas não é possível enganar um filho eleito de Deus. Observem, ela tinha uma obra para fazer por ele. Ela tinha ouvido falar dele, agora ela o tinha visto com seus olhos. Ela tinha uma obra para fazer e ela não tinha nada com que fazê-la. Então, ela se apressou para a frente de qualquer modo para fazer a obra. Deus forneceu a água e toalha para lavar seus pés. Ela tinha ouvido falar de um Deus vivo toda a sua vida, mas agora ela o tinha visto com seus olhos. Ela sabia que ele era, e a inspiração a atingiu e disse: este é o mensageiro. Ele precisava de serviço. Ela não tinha nada com que servi-lo. Seus pés estavam sujos, mas de qualquer forma ela se apressou para a frente para fazer-lhe uma obra, porque ela estava inspirada a fazê-la. Amém. Então ela pensou: eu tenho que fazer algo para ele, mas como eu faria isso? No que eu vou pegar? O que eu vou usar para fazer isso? Bom, aí ela pensou: ele não lhe lavaram os pés quando ele entrou na casa, não lhe honraram como um visitante ilustre. Então é essa a obra que eu vou fazer. E o profeta disse aqui: e Deus lhe forneceu a água, aqui, vamos ver aqui se eu leio novamente aqui. Seus pés estavam sujos, mas de qualquer forma ela apressou para a frente para fazer-lhe uma obra, porque ela estava inspirada a fazê-lo. É mais atrás um pouquinho, não é? Vamos olhar aqui, né? Ela sabia que era ele, e a inspiração a atingiu, disse: este é o mensageiro. Ele precisava de um serviço, ela não tinha nada com que servi-lo. Seus pés estavam sujos, mas de qualquer forma ela se apressou para a frente
para fazer-lhe uma obra, porque ela estava inspirada a fazê-lo. Que o Senhor nosso Deus aumente suas bênçãos sobre nós, através da sua santa palavra. Nós vamos orar agora. Orem todos juntamente comigo. Arrependamo-nos todos dos nossos erros e humilhemo-nos perante a potente mão do Senhor. E certamente, a seu tempo, Ele nos exaltará. Senhor Deus, nosso Pai, damos graças ao Senhor em nome de Jesus Cristo. Por mais esta vez nós nos reunirmos ao redor da Tua bendita palavra, através desta programação de fé, e eu agradeço ao Senhor pela companhia dos meus irmãos, pelo companheirismo de cada um que dedica o seu tempo para ouvir a Tua palavra, para adorar ao Senhor, para crer cada vez mais na Tua bendita palavra, Senhor. E eu peço que o Senhor estenda as Tuas mãos e cure todos os doentes e liberte todos os oprimidos e dê vitória a cada filho do Senhor que precisa da bênção, precisa da graça, precisa da misericórdia do Senhor. E é em nome do Senhor Jesus Cristo que eu peço que o Senhor receba toda a honra e toda a glória oferecida a Ti, ó Pai, pelos Teus filhos. No santo nome de Jesus Cristo, agradecemos por tudo, agora e para todo sempre. Amém, amém. Graças a Deus. Chegamos ao final de nossa apresentação de hoje. Se o Senhor nosso Deus nos permitir e disser que sim, em nossa próxima programação nós estaremos juntos outra vez, adorando o Senhor, honrando ao Senhor e suplicando-lhe as bênçãos e naturalmente, realmente sendo abençoados pelo Senhor. Fiquem todos com Deus, na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, amém. Graças a Deus.